Você sabia que houve um urso que caçou nazistas na década de 40 e que esse urso vive no Brasil hoje? Pois é, gente, esse é exatamente o título do livro, primeiro lançamento do ano da editora Vestígio, O Urso que Caçava Nazistas, do autor Márcio Pitiliuk. Por incrível que pareça, Márcio Pitiliuk é um ator brasileiro, ele é judeu e o maior especialista do Holocausto do Brasil, que já escreveu vários livros contando histórias de pessoas reais que viveram o Holocausto. E ele conheceu o Naum, que é um empresário judeu brasileiro, um senhor de quase 90 anos, que combateu os nazistas em 1940. Naum nasceu na década de 1920 numa cidade chamada Rishka, na Ucrânia, que inclusive está, na guerra com a Rússia hoje. E se você acompanha a história, a Ucrânia foi um dos últimos países a serem ocupados pelos nazistas, justamente porque ficou durante alguns anos sob o controle da União Soviética. Rishka era uma cidade muito pobre da Ucrânia e que tinha uma população muito grande de judeus. E aí o livro, a história que o Naum conta pra gente, me revelou uma questão que eu não tinha muita noção de, que era o antissemitismo do povo ucraniano. Os grandes aliados aos nazistas na Ucrânia foram os ucranianos, que foram coniventes e inclusive ajudaram os nazistas a matarem e acabarem praticamente com a população judaica da Ucrânia. A Ucrânia perdeu aí, 200 mil judeus nesse período de ocupação. Rishka, ela foi ocupada apenas na década de 40, porque tinha essa coisa da União Soviética lá, mas a vivência dos judeus já era muito difícil. Naum conta um antissemitismo muito forte, principalmente a partir da Noite dos Cristais, em 1939, que quando os alemães invadiram as casas dos judeus e roubaram as coisas dele. Mas Rishka, os judeus não eram pessoas ricas, Os judeus, eles não eram líderes de nada, nem donos de banco, nem nada, só eram pessoas que estavam com uma condição um pouco melhor do que os ucranianos. Mas o Naum vai contar pra gente que ele viveu uma questão de antissemitismo muito forte desde a infância, muito antes do Hitler assumir o poder. Os nazistas chegam em Rishka em 1942, isso já tem anos, que está sob o governo nazista, e óbvio que eles já estavam sofrendo uma série de sanções e redução de direitos, nesse momento, mas quando a SS chega a Rishka, os judeus são divididos em dois guetos, um gueto de trabalhadores intelectuais, contadores, etc., como é o caso do pai de Naum, e o outro de trabalhadores braçais. E aí eles tomam de assalto o gueto e começam a fazer esses pelotões de fuzilamento, dizimar os judeus que, teoricamente, para os nazistas não teriam serventia. Felizmente, o Naum vê a mãe e a irmã, ele tem uma irmã mais nova e a mãe, sendo assassinadas por soldados nazistas, e isso faz com que aquela raiva que ele sente do nazismo chegue ao momento profundo de ódio. Mas o Naum e o pai dele conseguem fugir. Eles passam, gente, um ano vivendo na floresta, que é quando o Naum vira o urso. E a partir daí ele começa a se chamar de urso. Eles se tornam uma guerrilha, Uma guerrilha, juntam mais 50 homens judeus fugitivos e passam um ano vivendo na floresta da Ucrânia, comendo carne crua, passando todo tipo de intempéries. Ele fala das doenças, dos piolhos, da falta de comida. Realmente se tornou um animal, ele deixou que o urso tomasse conta. E é uma coisa muito interessante que o Naum conta, essa história que o Márcio, que ele sentiu a necessidade de criar essa personalidade, que é o urso, para poder sobreviver. E uma das coisas que é mais importante desse livro é a despersonalização, a dessensibilização dessas pessoas. Como no momento de guerra, o Naum fala isso o tempo todo. Eles não têm tempo para sentimentos, eles não têm tempo para pena, eles não têm tempo para negociar e pensar em política, eles só querem matar ou morrer, ou sobreviver ou matar. E esse processo de ódio ao nazismo vai crescendo tanto que depois de passar um ano vivendo numa situação horrorosa de fugitivos, eles encontram o exército soviético, e o Naum se torna um sargento do Exército Vermelho para combater nazistas. É que eu achei a narrativa um pouco, vamos bem falar, entre aspas, leve. Eu acho que ou o Naum contou a história para o Márcio, já evitando entrar naqueles pormenores,
ou o Márcio escreveu um livro que é um pouco mais fácil da gente digerir, que é um livro que qualquer pessoa pode ler para saber sobre os horrores do Holocausto sem perder noites de sono. Como eu já li muitos livros do Holocausto, eu sei que o autor ou o narrador, a pessoa verdadeira, o Naum, eles nos poupam de muita coisa. Mas depois eu fiquei pensando se eu já não estava querendo um culto ao sofrimento. Tipo assim, se eu tô tão acostumada a livros muito cruéis, muito crus, passa por algumas partes, a narração dele na floresta de forma mais não é tranquila é uma palavra ruim, mas de uma forma mais resumida, talvez para fazer com que essa leitura fosse ser capaz de alcançar um público muito maior e pessoas de todos os lugares do Brasil pudessem ficar sabendo um pouco mais sobre a história da ocupação nazista na Ucrânia, né? Também me fez ver a Ucrânia com outros olhos, essa história do antissemitismo da Ucrânia com outros olhos, lembrando que ainda existe hoje várias bandeiras neonazistas na Ucrânia, né? Isso vem, né, de muito tempo atrás, porque a Ucrânia sempre foi um território disputado pelos países em volta. O livro, principalmente na cena em que a família dele é assassinada, eu fiquei aos prantos, obviamente, porque você saber que aquilo aconteceu de verdade é um horror, e que é um senhorzinho de 90 anos que hoje é um industrial rico aqui, que faz bem a um monte de gente, que tem várias beneficências, que ajuda escolas, asilos, orfanatos, que passou por uma vida dessa, e como que ele teve que se transformar nessa figura arquetípica do urso e se desessensibilizar, se despersonalizar para conseguir sobreviver. Então essa é a minha dica de livro para vocês hoje, tá? É um livro relativamente curto, de leitura muito rápida, se você tiver estômago, obviamente, e é o primeiro lançamento do ano da Vestígio, que renova aí minha parceria com a Vestígio para 2025. Edição maravilhosa e primorosíssima, como qualquer coisa que a Vestígio sempre fez. Beijo!